Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre o panorama eleitoral de 2018. Quero começar falando sobre o Partido Novo. O Partido Novo é o único que não usa fundo partidário. E também é aquele que tem um processo seletivo bem rigoroso para selecionar seus candidatos. Nesse processo seletivo é olhado as competências, o preparo e o histórico de honestidade de cada candidato, porque nós não podemos ver só as promessas, mas temos de analisar qual foi o histórico de vida de cada um deles. Em última análise, o Partido Novo ele propugna por uma educação cidadã, uma educação básica vinculada à família, ao próprio cidadão, individualidade, o que vai gerar no futuro uma desburocratização e um aumento da liberdade individual. Essa gama de propostas representa o cerne da ideologia do Partido Novo. Entre alguns nomes, eu poderia citar Mônica Rosenberg, Ricardo Milão, o Diogo da Luz, o Rogério Schecker, o professor Christian Lobauer, o João Moedo. Todos eles são excelentes candidatos. Aliás, todos os candidatos do Partido Novo são excelentes. Eu votarei em todos eles. Eu fiz uma análise acurada de cada um deles e confio neles. Mas não sigam só pelo que eu falo. Vão, analisem, façam vocês aquele processo pelos quais eles passaram anteriormente. Analisem o currículo de cada candidato, vejam o seu preparo, sua competência, suas propostas e, o mais importante, suas histórias de vida. Logo em seguida, temos no panorama eleitoral de 2018 Álvaro Dias, do Podemos. Álvaro Dias, sem dúvida nenhuma, é um candidato muito bem intencionado que propugna pela refundação da República. Ele tem uma trajetória de vida extremamente coerente e condizente. Podemos analisar o histórico de propostas dele no Congresso Nacional, o histórico de ações no Executivo. Ele foi governador do Paraná, se não me engano. Sempre manteve as contas em dia. Aliás, Joelmir Betting já falava num passado não tão distante, que Álvaro Dias conseguiu fazer o Paraná sobressair no meio de um Brasil em decadência. Álvaro Dias é um candidato que merece atenção. Junto com ele, poderíamos falar do Emerson Camargo, do Mário Covas Neto, também são ótimos candidatos. O Podemos tem alguns candidatos que não são tão bons, mas eu recomendo muito que cada um de vocês analise e veja o que está por trás de cada candidato deles. Depois disso, eu vou falar de 3 candidatos que representam os mesmos interesses: Alckmin, Henrique Meirelles e Jair Bolsonaro. Eles representam, todos eles, candidatos do governo Temer. Todos eles têm, em maior ou em menor medida, alianças com o Centrão. Basta lembrar que a aliança formal com o Centrão é com Geraldo Alckmin, mas Jair Bolsonaro já declarou que tem 40% de apoio entre os deputados do Centrão, e Henrique Meirelles é o candidato do MDB, o próprio cerne ou o núcleo duro do Centrão. Os resultados do Geraldo Alckmin foram contraditórios em São Paulo. Ainda que ele tenha bons números em segurança pública,
as pessoas não se sentem tão tranquilas em andar pelas ruas de São Paulo, do estado inteiro. E a educação, apesar de alguns ganhos sensíveis, ela possui outros reveses, seja na valorização profissional dos professores e até mesmo na estrutura das escolas. O Henrique Meirelles, o segundo dessa trinca de tons de Temer, é uma espécie de anticandidato. Como ele saiu pelo MDB, ele é o candidato por excelência do MDB. MDB é o mesmo partido do Michel Temer. Michel Temer, presidente da República hoje em dia. Ou seja, ele protege o Alckmin de qualquer crítica de ser o candidato do Michel Temer. O Henrique Meirelles, eu volto a repetir, saiu nessas eleições como candidato somente para perder, para atrair toda a negatividade, toda a rejeição que é direcionada ao Michel Temer. Jair Bolsonaro é o terceiro dessa trinca. Ele representa os interesses mais oligárquicos, esses interesses que assolam o Brasil no seu capitalismo de laços, ou um capitalismo de compadres, de apadrinhamentos. O que fez mal no Brasil é um capitalismo que não é nem capitalismo, não compete ali, não tem livre concorrência e, na verdade, há um favorecimento dos amigos do rei em detrimento da grande população. Avançando no panorama eleitoral, nós temos a candidata Marina, da Rede. A Marina tem um cenário, uma aura de honradez, de pureza. Tem uma trajetória de vida muito interessante, mas as propostas dela são extremamente genéricas. Ela não propõe ou ela não demonstra como ela alterará a rota do país. Ela não mostra uma política econômica bem organizada ou propostas educacionais, propostas de saúde. Ela fica tocando na mesma tecla da trajetória de vida, do passado sofrido e etc. Em seguida, temos o Ciro Gomes. É interessante nós vemos que em algum momento do futuro, seja no primeiro ou no segundo turno, o Ciro e a Marina andarão juntos, se é que já não vem andando. Ciro Gomes é do PDT, o partido que tem na sua trajetória, desde a sua fundação com Leonel Brizola, um cuidado muito grande com a educação básica. Vem essa tradição, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro. Temos até o que o PDT vem fazendo pela educação no governo do Ceará. São resultados muito interessantes, muito positivos, esses do Ceará, em especial da cidade de Sobral. O ponto negativo do Ciro Gomes é que ele tem propostas muito chamativas, mas pouco detalhadas. É um belo discurso, mas é totalmente vazio de projetos. E o histórico de vida dele, apesar de ser muito interessante algumas vezes, demonstra que ele é uma pessoa tresloucada, que ele é uma pessoa que se perde em falatórios, se perde nas próprias emoções, que ele tem um temperamento difícil. Por vezes, algumas pessoas gostam dessa característica, mas não é tão boa para um estadista, para o chefe de Estado que nós queremos. Vou falar ainda, seguindo nesse panorama eleitoral, do candidato do PSOL. O PSOL tem, sim, nomes ótimos, muito honrados, muito valiosos para essa eleição.
e para a diversidade democrática que nós temos. O PSOL possui nomes como Toninho Vespoli, Luiz Irundina, Ivan Valente. A própria Sônia Guajajara, candidata a vice-presidente pelo PSOL, é uma pessoa de extremo valor. Infelizmente, o PSOL se rendeu a um oportunismo e atua como linha auxiliar do PT, como um capanga do PT. Ele nem tem o pudor de tentar esconder isso. É totalmente despudorado a forma como ele atua em prol do PT. Então, é um partido que, infelizmente, se perdeu nessa idolatria petista. Por fim, eu vou falar do candidato que assustou, e assustou pela ignorância, o Cabo Daciolo, do Patriota. Ele demonstra uma completa inconsistência ideológica, tendo em vista que ele entrou na política pelas mãos do PSOL e hoje está no Patriota, ou seja, foi da água para o vinho, como ele mesmo gosta de falar. Mas uma pessoa que acredita numa tal de Ursal, para quem não sabe, seria União das Republiquetas Socialistas da América Latina. Esse termo foi cunhado num artigo no blog do Olavo de Carvalho, um artigo de alguma colaboradora dele, ironizando o contexto da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, e da ALBA, Área Aliança Bolivariana das Américas. E ela ironizava isso e cunhou esse termo Ursal. Mas o que chama atenção, o que causa espécie é o Cabo Daciolo ser um completo analfabeto funcional. Ele não tem os mínimos rudimentos de interpretação de texto. Ele não entender que, às vezes, figuras de linguagem, como a ironia, não podem ser interpretadas literalmente ao pé da letra. O Ursal não é um plano verdadeiro. É somente uma ironia com a alba. É bom que se tenha isso em mente. Atualmente, no Brasil, quando nós temos candidatos falando que a escravidão não ocorreu da forma como ocorreu, era bem interessante, candidatos falando que Vladimir Herzog se suicidou, candidatos falando que vão tirar o nome de todo mundo do SPC sem detalhar como nem porquê, eu acho que atualmente falar da Ursal é um desserviço, é mostrar que nós estamos numa indigência educacional. Então, mais do que votar, nós temos de entender qual partido político está totalmente imbuído de uma vocação, uma proposta ideológica para fazer frente a essa ignorância estrutural. E isso só se vê com investimentos, com planejamento em uma educação básica de qualidade. Uma educação básica de qualidade que traga a família para dentro da escola, a família como fiscalizador, a comunidade como fiscalizador, o cidadão, o indivíduo como fiscalizador. A educação básica é o alicerce da própria sociedade e tem de ter a participação individual de cada um de nós, ou senão todos nós como sociedade pereceremos. É isso. Muito obrigado.